Começa mais um Café com Autoridade, programa que traz a você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco sobre as autoridades do nosso município. Hoje trouxemos para vocês Paulo Arnone, da CMTO. É isso mesmo, Paulo? Paulo Arnone? Paulo Arnone. Tudo bem é com Antônio você? Paulo Arnone. Antônio. Mas eu quase não falo do Antônio, porque fica muito longo o nome e as pessoas não conseguem. Então, Paulo Arnone, esse é o meu nome mesmo. Vamos começar já sabatinando o Antônio Paulo Arnone. Como é que está o transporte público na nossa cidade? Olha, do ponto de vista operacional, que eu digo frota, frequência, o atendimento hoje, ele é considerado muito bom nesse ponto. Nós temos uma frota com uma idade média máxima de 5 anos, nós temos um índice de cumprimento das viagens que está aí na casa dos 96%, que é um índice bastante razoável, perto de São Paulo e outras grandes cidades. E o que nós hoje temos em relação ao transporte, que ainda nos falta, e para isso o prefeito Jorge Lapas está tomando as providências necessárias, é um planejamento para uma nova rede de transporte. Porque o transporte você monta ele aos poucos, a cidade vai crescendo, você vai criando linhas, vai ampliando linhas, prolongando, criando linhas que atravessam do norte ao sul, como é o caso de Osasco. Deixa eu interromper só um pouquinho e fazer um exercício de cenário aqui. A hora que eu te perguntei como está o transporte público em Osasco, e você disse muito bom. Qual você acha que foi a reação do nosso telespectador? Ele deu uma gargalhadazinha ou não? Na prática, o usuário, no seu ver, está satisfeito com o transporte? Então, é isso que eu falo para você. Ok. Do ponto de vista operacional, de características, se você for medir o atendimento, a frequência, ele está de acordo com o que foi programado ao longo da história dessa rede de transporte que nós temos. Agora, o problema que se tem é que a rede é muito antiga. As linhas são muito antigas. Nós temos linhas com 30 anos, 35, e a cidade mudou, só que a linha não mudou. Então, nossa rede, quase toda ela, é uma rede que eles chamam de rede radial, porque ela sai do bairro e vem para o centro. Então, são linhas que têm movimento grande, só no pico da manhã e pico da tarde. Então, existem momentos em que o usuário pode se dar por satisfeito, ele vai conseguir... Sim, ele vai ter o ônibus, vai estar cheio, só que como em qualquer lugar do planeta, existem aqueles horários de pico que ele vai ter que concorrer com outras pessoas, e por mais ônibus que se coloquem naquele horário, não adianta, porque o trânsito também não permite. Quanto mais ônibus você põe, pior fica o trânsito. Então, nos horários de pico, você tem um atendimento melhor. Mesmo sendo uma linha velha, aumenta o fluxo extensa, nos horários cansativa. De pico. Então, aumenta o fluxo de ônibus, aumenta a frota, né? Só que no entrepico, pela característica da linha, que é uma linha radial, bairro-centro, cada bairro tem a sua. Então, você não tem outra opção de linha além daquela que está no seu bairro, muitas vezes. Sim. Né? Então, o que acontece com o cidadão que quer sair de casa depois do horário do pico? O intervalo, que era, vamos dizer, 15 minutos, aumenta para 25. Mas existe uma cadência? Se eu me acostumar a sair, pegando hipoteticamente um exemplo, eu estou acostumado a sair da minha casa às 10h15. Sim. E vou pegar o ônibus às 10h25. Todo dia vai acontecer isso? Existe a tendência de ele pegar esse ônibus todo dia, às 10h25, mesmo motorista, 10h26, 10h24, ela realmente existe. E existe um sincronismo, eles têm um cronograma. Não tem uma programação direitinho. É que o ônibus sai sempre, muitas vezes ele sai lá do ponto inicial, né? Sim. E você está no meio do caminho, então você tem que calcular mais ou menos o horário que ele passa e todo dia naquele horário a tendência sua é encontrar aquele ônibus. Agora, como é ônibus, ele lida com trânsito. Sim, tem as divergências. O caminhão que tombou na Marginal em São Paulo... Travou o trânsito, acho que... Acabou o trânsito na cidade de Osasco. No último semestre, acho que houve 1 ou 2 vezes que as pessoas abandonaram o ônibus aqui nas imediações da Cidade de Deus e terminaram de chegar a pé. Acho que eu observei esse fato porque por 1 ou 2 vezes. Travou. A Marginal trava. Marginal, o Rodonel. O começo da Castelo. Qualquer coisa que aconteça hoje na Marginal de São Paulo não trava a gente, trava a Marginal, trava geral. Mas nós somos muito afetados, né? Porque tem uma rodovia muito grande. Nós temos rodovias, temos Rodonel, então tudo isso influencia no trânsito da cidade. Mas não havendo esse tipo de problema, não havendo enchente, coisa do tipo, ou quebra do ônibus, ele vai ter esse ônibus passando no horário. Existe uma cadência ao longo Por exemplo, se fosse um metrô, com certeza ele teria esse carro
com muito mais confiabilidade do que com um Porque ônibus. ele tem menos fatores externos Lógico, influenciando. ele está num trilho, está sendo controlado eletronicamente, tem uma série de fatores ali que contribuem para que ele realmente cumpra tudo que está previsto. Né? Aliás, apesar de que quando o metrô também dá problema, sai pancadaria, sai quebra-quebra. Por quê? Porque não a é hora que dá comum- o problema é gente Geral, é que geral. não acaba mais, né? É muita gente. Então, a revolta é muito maior também. Então, o que acontece? Nossa rede é muito antiga. Então, o prefeito Lapas está fazendo o quê? Já abriu a licitação, Quando deve você contratar... fala rede antiga, não estamos falando do imobilizado, não do equipamento. Não, é o O equipamento. desenho, a O equipamento é de arquitetura, boa qualidade. a estrutura, Exato. o itinerário que os ônibus Exatamente. percorrem. São os trajetos que estão definidos para cada linha, Não foi feito um que ao longo reestudo. da história eles estão ficando defasados. Então precisam ser revistos. São linhas que hoje, que há 10, 15 anos atrás, o cidadão em 10 minutos chegava no centro, hoje ele leva 20, 25. Né? São linhas que lá no começo ela andava 10 quilômetros, ela foi prolongando, estendendo, hoje ela anda 20. Né? Então, Mas o percurso percorrido por um ônibus aqui em Osasco é relativamente curto comparado às outras cidades. sim, acredito em alguns casos, sim. Eu tenho linhas com 22 quilômetros, Ah, tem linhas, mas sem sair do município? sem sair do município, Corta de norte a de sul? norte a sul. Mas ela não corta em linha reta. Ela vai fazendo... É o que eu falo Deve para ser um você. percurso de mais de uma hora. Esse é o tipo da linha que a gente chama de diametral, porque ela passa pelo centro e vai para o lado norte. Então ela sai do sul, passa no centro e vai para o norte. Então ela vem passando pelo máximo de bairro possível, porque ela está atendendo um lado de lá também, né? Por acaso seria a Portal do Oeste? Eu tenho a Portal do Que Oeste. sai do Jardim da Abril, Jardim da Glória. Essa é uma das mais longas que nós temos, a Portal do Oeste. Mas são linhas que você vem, como você leva para o norte, então você vai passando no máximo de lugar possível no sul para atrair o cidadão para o norte, para valer a pena ir para o norte. E do norte você faz a mesma coisa. Então são linhas que estão carregadas e ao longo do dia a gente chama de o fator de renovação da linha é razoável, é bom. O que é o fator de renovação? É o índice de sobe e desce da linha. Então é uma linha que ela tem uma rotatividade. tem rotatividade boa, então ela sobrevive bem, andando 22 quilômetros de norte a sul, mas tem uma rotatividade boa de passageiro que justifica a existência dela. Uma linha que eu considero, jamais tenho aqui a pretensão de ter feito uma análise, mas ao meu ver, uma linha curta seria Largo de Osasco-Vilheiara. Talvez seja uma das mais curtas, pelo menos no meu sentimento. Mas não temos linha assim. Ah, não existe esta linha. Não tem Todas mais, as linhas não que tem vão mais. para Vilheiara, ela vem de algum lugar. Então, o Largo de Osasco é um ponto de passagem. É um ponto de passagem. Aliás, é um ponto de passagem assim, hoje, as linhas da Norte são as linhas que passam efetivamente no Largo de Osasco, em direção a Vilheiara. Por sinal, o remapeamento ali, né? ficou muito melhorou muito, porque a Primitiva Avianco, com a extensão que nós fizemos, que dá aquele contorno no terminal, a Primitiva hoje está uma maravilha para você percorrer a Primitiva. Sim. A Primitiva era uma rua travada. Sim. Então melhorou bastante. Mas o que acontece? As linhas da Norte que vão para Vilheiara são as únicas que passam no Largo. Porque as da Zona Sul, elas viram na Marechal Rondon e sobem Antônio Agu e vão para Vilheiara. Né? Então, você vê como o sistema é estranho. E esse monte de ônibus indo para Vilheiara, eles vão com 10 passageiros. Quando chega na autonomista, é 10 passageiros, 12. E o que acontece? São 50, 60, 80 viagens no pico da manhã, são 80 ônibus indo, 100 ônibus indo. Por que essa característica? A evasão do usuário de transporte, do munícipe, para São Paulo, porque seria uma saída para São Paulo ali onde faria a baldeação, não a baldeação, mas trocaria efetivamente de transporte, é uma saída para São Paulo. O município de Osasco, ele prefere a via férrea para sair de Osasco? Nós temos um cálculo que diz que aproximadamente entre 35% e 40% dos nossos usuários do sistema municipal tomam o trem. Então eles se dirigem à estação de trem. Então uma linha que vem da Zona Sul, por exemplo, uma média de 35% a 40% fica muitas vezes na Comandante Sampaio. Só para eu entender, você está dizendo que de 30% a 35% dos usuários de ônibus se dirigem para o trem. Para fazer a troca Exato.
Tá. Agora, o percentual de qual meio de transporte as pessoas usam para ir para São Paulo, talvez não tenha estatisticamente esse número, mas com certeza a via férrea é a maior saída. Né? O trem ainda é a... Porque é rápido, né? Apesar das reclamações, que eu não estou aqui desmerecendo as reclamações dos usuários, principalmente horários de pico, realmente, às 6 horas da manhã, acho que até umas 7, 7 e meia, 8 horas, realmente o trem está superlotado por conta da grande quantidade de pessoas que têm que fazer esse deslocamento. E é matematicamente impossível fazer diferença, a não ser que um dia o metrô venha para cá. Isto é sonho, é fantasia, é projeto, é vontade. O que é metrô vir para Osasco? Então, vamos por partes aí na história. Então, eu tenho 35% a 40% dos passageiros de ônibus que descem do ônibus e pegam o trem. Perfeito. Aí a outra parte vai para o centro de Osasco. E uma terceira parte desce nesse trajeto entre centro de Osasco, Autonomista, Carrefour. Que é o que dá a sobra nos ônibus que vão para Vilhara. Nós temos um mundo de ônibus indo para Vilhara, no meu ponto de vista. Excessivo até. Uma viagem desnecessária com poucos passageiros. Isso onera o sistema. Então no meu ponto de vista, há uma gordura aí no sistema que foi criada ao longo dos anos, igual a gente tem gordura no corpo, o transporte tem essa gordura, por isso precisa ser revisto. Os ônibus vão na frase dos motoristas, literalmente batendo lata. Batendo lata, exatamente. E são assim, é 2,7 km de ida e na volta é mais, é 3,7, chega até 4, porque você tem que andar pelo centro de Osasco e tal. Então, você faz a conta disso ao longo do dia, por linha, quantidade de viagem, é um custo bem grande. Né? Isso impacta diretamente no custo da tarifa, no trânsito, em tudo. Mas, voltando lá, para dar uma solução para isso e para responder a sua pergunta, o prefeito Lapas abriu o processo licitatório agora para contratar a empresa de engenharia especializada em transporte público. Para remodelar para fazer um estudo. Uma reengenharia Exatamente. Ele vai estudar toda a nossa rede de transporte e vai fazer uma nova proposta de rede de transporte para a cidade de Osasco. Além de estudar também toda a mobilidade urbana da cidade. Né? E aí deve pegar a sazonalidade de horários tudo. E essa questão. Nós vamos conseguir descobrir quantas viagens a pé nós temos hoje feitas dentro da nossa cidade, quantas viagens de veículos são feitas, de ônibus, no trem, para a gente poder comparar como é que se comportam as viagens dentro da cidade de Osasco. E vendo também, Paulo, que a progressão, o crescimento populacional de Osasco está muito ascendente. Não para mais de construir verticalmente muitos prédios. Uma fase boa de um lado que é muito bom. Mas no futuro ela vai ter seus impactos. Por isso o plano também vai ter que estudar isso. Porque ele pega o quê? Um plano de mobilidade, ele vai pegar todos os outros planos de obras. Então você pega o plano diretor da cidade, as obras, onde tem obras previstas, e tal, onde tem projeto aprovado, porque ele vai estudar tudo isso para fazer, porque o plano de mobilidade ele propõe coisas para até 20 anos. Sim. Então são ações que terão que ser tomadas ao longo dos anos para que daqui a 20 anos a cidade ande, funcione. Estudar onde estou e onde eu quero chegar. Exatamente. E isso vai dizer assim, a rede que nós temos hoje custa X milhões de reais por mês, do jeito que ela está. Temos uma rede nova a ser desenhada, já prevendo talvez integração com o trem, transbordo gratuito dentro da própria cidade, para o cara que quer ir para a Zona Norte e hoje não pode, porque ele tem que pagar 2 passagens. Então, já prevendo tudo isso, temos uma rede mais em conta. De repente, o projeto pode apontar isso. Ou pode apontar N situações que hoje nós não visualizamos sozinhos. Temos que ter a pesquisa, temos que ter os estudos. Um trabalho específico. Aí a linha do metrô, aí voltamos ao metrô. Vou só lhe pedir um minutinho de paciência. Eu estou tão ansioso, talvez até mais, para saber a respeito desse assunto, mas protocolo da casa, vamos chamar um rápido intervalo e voltamos já. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio.
Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. Cada um com os seus problemas. E o CVV? Para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Esse é o João Barbeiro, um verdadeiro perigo ao volante. Não respeita nada nem ninguém. Não dá sinal, não dá preferência e não dá atenção alguma à sinalização. João Barbeiro se acha espertinho e sempre quer se dar bem. Mas quando avança o sinal, acaba se dando mal. Seu Barbeiro! No trânsito, não seja como João Barbeiro. Respeite as leis, os pedestres e seja consciente. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos. Onde não tem, diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie. De volta com o Café com a Autoridade, hoje falamos um pouco sobre o transporte aqui do município de Osasco. E eu te havia perguntado para você qual eram as expectativas da chegada do metrô em Osasco. Pois é, então, eu estava falando do Plano Diretor de Mobilidade Urbana, que envolve o transporte, todos os sistemas de mobilidade da cidade. Então você pega transporte público, por ônibus, você pega carro, viagens a pé, viagens de bicicleta, tudo isso será estudado. E será proposto um novo sistema de transporte para a cidade, que terá um prazo para ser implantado e propostas a longo prazo. Então, nós acreditamos que esse plano é que vai nos nortear por 10, 15, 20 anos aí, e acreditamos que se tudo for feito direitinho do jeito que prevê o plano, nós teremos uma cidade bem moderna, e do ponto de vista de transporte, de mobilidade, bem avançada em relação a outras cidades que nós temos no estado de São Paulo. Agora, o metrô em Osasco, eu entendo assim, o trem, eu acho que o governo do estado, ele já pensou ele reformou todas as linhas de trem, nesse caso das nossas aqui, já pensando em que não viria para cá linhas de metrô, né? Então, porque houve uma modernização. Ele modernizou a rede e melhorou muito. A composição em si melhorou bastante. Eu acho que ele pensou o plano integrado de transporte urbano, que foi feito na década de 80, 70, 80, no final da década de 70 para 80, previa 300 e poucos quilômetros de metrô em São Paulo até 2020, 2014, acho que é 2020. Eu não tenho mais essas lembranças dessas coisas, mas era 2020. O que o governo fez? Nós temos um governo que está aí há muitos anos, que é o mesmo partido, que está desde o Mário Covas, e qual foi a opção deles? Reformar os trilhos. Ao invés de construir linha de metrô, reformamos os trilhos e dizemos que por aquele PITU, que é o plano integrado, que foi feito em 1970 e não sei o quê, nós estamos atendendo. Então ele catou toda essa rede férrea que ele refez, modernizou, e jogou dizendo que ele construiu o metrô. Então é uma grande mentira. Porque na realidade, assim, o trem era um lixo. Sim. Você, uma linguagem bem chula,
O sistema de trem de São Paulo era uma porcaria. Ninguém queria tomar o trem. Tomava porque era obrigado. Era mal cheiroso. Era mal cheiroso, não funcionava direito, era lento, barulhento. Ele botou um trem com ar-condicionado, um trilho melhor, na cabeça de que ainda muitos, dá problema, né? Na Porque a cabeça parte de elétrica muitos, tá uma isso porcaria. é metrô. Então, isso que é a questão. Na cabeça de o muitos. cidadão que começou a andar de metrô ao longo desses anos, falava, nossa, olha o metrô, olhava o metrô, olha o trem, Deus do céu, o trem é o bode, né, na sala. Então, o que ele fez? A hora que ele botou o trem com ar-condicionado, o cara falou, peraí, já está parecendo metrô. Alguns chegaram não a é dizer, metrô, não tem, a quem pense. Mas não é metrô. Sim. Se você vai... É outra cultura, é outra cultura. É um trem, então ele é um trem mais Bacaninha. adequado, vamos dizer assim, mais adequado para transportar seres humanos em pleno século XXI. Certo? É isso que eu acho. Porque o Brasil ficou parado em matéria de trem. O Estado de São Paulo ficou parado. Nós ficamos quantos anos aí com aqueles trens, que era a Rede Ferroviária Federal, FEPAS, era uma grande bagunça, juntou tudo na CPTM. Então, agora tem esses trens. Então, o metrô, assim, eu acredito que tem várias propostas. Tem propostas de se estender metrô até Cotia, passando pela Raposo Tavares, atendendo áreas de Osasco que fazem divisa lá, que é Santa Maria, Conceição, 1º de Maio, esses bairros. Tem proposta do próprio prefeito Lapas, que está sendo estudada, de se criar um veículo leve sobre o trilho, que é um trem mais moderno, ligando Raposo Tavares ao quilômetro 21, através da Leonil Cre Bortoloso, que é a marginalzinha do Rodoanel. Né? Com isso, ele iria até lá na Raposo e atenderia esses bairros de Santa Maria, 1º de Maio. Então, lá no final, ele faria uma derivação, assim, formaria uma espécie de um Y para atender tanto o fundo lá do Metalúrgicos, quanto o lado do Santa Maria, 1º de Maio. Então, é um estudo também que está sendo feito da viabilidade de se implantar esse sistema VLT nesse trecho, que daria, no nosso entendimento, o entendimento do prefeito uma tem... vazão bacana aí para... Daria uma linha reta para o cidadão que quer tomar o trem, né? Que é o 21, que é o trem. Então, esse estudo também está sendo feito pela cidade, o prefeito já encomendou os estudos, porque você tem que fazer os estudos de viabilidade. Impacto, você vê impacto social, impacto ecológico, tudo econômico, isso, né? ver se é viável, porque o custo é alto, né? Um VLT custa na faixa de 30 a 40 milhões o quilômetro. Né? Não é barato isso, 40 milhões de reais por quilômetro é bastante. Sim. E depois você tem que ter o lucro, né? Para sustentar. Senão você vai ter que subsidiar. Isso realmente fica difícil. De algum lugar sairia. Não, exatamente. Então, esse estudo também está sendo feito. Né? Então, nós estamos caminhando nesse sentido. Nós acreditamos que em Osasco nós tenhamos no futuro um sistema que a gente chama de tronco alimentado. Teremos alguns corredores operados por ônibus maiores, com maior capacidade. Articulados nós não temos aqui então, ainda. Ainda não, mas no futuro nós acreditamos nisso. Um corredor que venha pela autonomista com ônibus articulados, que faça a travessia toda desse eixo, que sai lá de Barueri, Itapevi e vai até o Butantã, dando possibilidade de Lapa também, né? Então, esse é um corredor e um outro corredor que seria Visconde Nova Granada, Esporte Clube Corinthians. Esse trecho é até lá no fundo do Helena Maria. Esse trecho atualmente é bem desassistido de transporte público, né? A Visconde Nova Granada. Se eu quiser ir de ônibus para lá, é bem complicado. Hoje, né? Visconde Nova Granada, você tem a linha 42, só que atende... Quem tem um atendimento bom na Visconde Nova Granada, só a linha 42. Existem alguns trechos porque não é uma área de grande circulação? De interesse. Então, para eu ter quando eu falo de um eixo, de um corredor, ele será alimentado. Então, eu tenho lá passa a gente chama de área de vale. Então, áreas de vale, normalmente você vai em qualquer cidade que é beira de rio, você vê que você não tem muito desenvolvimento nessas áreas. Sim. A Visconde Nova Granada, as áreas mais altas são as mais procuradas. A Visconde Nova Granada proporcionou o desenvolvimento social daquele bairro, porque era bem ruinzinho há 10 anos atrás. Porque ela criou o acesso para as pessoas. Sim, ela mas criou. As áreas mais populosas, os comércios estão mais nas áreas de cima. Mais de cima. Então, essa área de Baixo Vale... Ela é nova, propriamente dito. Então, o que acontece ali? É uma área que ela dá uma ligação rápida para a Zona Norte e um cruzamento bom com a linha férrea, com a autonomista, que é um outro corredor. E é uma marginalzinha, né? E é uma marginal. Então, e ela é larga, ela tem espaço. Então, nós imaginamos assim, se você tem um corredor construído
nessa via, indo até lá no extremo da Helena Maria, na Zona Norte, é uma boa opção para o cidadão. Eu pego o quê? Eu mudo minha rede e faço o quê? Eu alimento esse veículo com as pessoas que querem ir para o trem, querem ir para o centro de Osasco, querem ir para a Viliara. Todos podem ir para cá, quem mora na Zona Sul. Eu ponho eles num ônibus menor até, levo até um ponto onde passa essa linha. E aí você lá ele desce, pega um outro ônibus e vai para onde ele quer. Vai direto, vai rápido. Então, certo? Ele quer ir para o trem, ele vai até lá na autonomista. No 18 ali, ele vai ter uma ligação com a Comandante Sampaio, que será construída. Então ele desce ali e vai para o metrô. Desce a escada, está na autonomista, pega o ônibus para ir para lá, para Pinheiros, para Viliara, para onde ele quiser. Quer dizer, com uma única passagem. Quer ir para a Zona Norte? Continua embarcado. Ele vai lá para a Zona Norte. Quer ir para o extremo da Zona Norte? Desce no ponto final dele lá na Capelinha, lá na Helena Maria, se for necessário. Lá pega outro e vai para onde ele tem que ir. Tudo isso entendendo que pagando-se uma única passagem, se for possível. Tá certo? Mas é a rede que nós pretendemos para o futuro, né? Que está sendo discutida e pensada. Ô Paulo, nós tivemos alguns meses atrás um evento aqui na cidade de Osasco, que foi a invasão e incêndio de alguns ônibus dentro de um estacionamento da Urubupungá, se eu não me engano. Eu não percebi um impacto muito grande entre os usuários de ônibus. Que estratégia vocês utilizaram para suprir a falta? Porque, se eu não me engano, foram 20 e poucos ônibus que foram neutralizados, que foram tirados de circulação, deu perda total. Mas eu, particularmente, não observei uma diminuição nos dias subsequentes da frota de ônibus. Como que vocês fizeram essa mágica, digamos assim? Houve essa invasão num pátio de estacionamento da Urubupungá, na Zona Norte, e foi reflexo de uma ação policial, que houve o falecimento de uma pessoa que era considerada traficante pela polícia, e houve uma reação das pessoas ligadas a ele. Uma retaliação. Uma retaliação. Então eles invadiram esse pátio e jogaram combustível nos ônibus. Aqueles coquetel molotov. Lá tinham 60 ônibus. Haviam 60 ônibus nesse pátio. E eles ficam estacionados muito próximos. Tem um manobrista que só faz isso, estaciona ônibus. Então, conforme foi pegando nos ônibus, foi se espalhando. E foi uma correria entre os manobristas, fiscais, inspetores, para tirar o máximo possível de ônibus do local. Então, nós conseguimos tirar muitos ônibus. Sobrou 35 que foram queimados. Dos 35, 25 totalmente perdidos. E 10 só queimou algumas áreas de vidro quebrado, estourado, coisas do tipo. Então, qual foi a ação que nós fizemos? A Urubupungá, como o nosso contrato exige uma idade máxima para os ônibus, que é 10 anos, eles já tinham dado baixa há um ano atrás, quase, de 20, acho que eram 18 ônibus, algo assim. Eu não tenho os números agora. Mas eram entre 18 e 20 ônibus que eles tinham dado baixa, que tinham sido retirados de circulação devido ter completado 10 anos de idade. Exatamente. Então, e além disso, eles tinham alguns ônibus na manutenção e também alguns ônibus que estavam da Santa Brígida, né, também baixados, que foram somados. E o que a gente fez? Nós perguntamos a eles se eles tinham esses ônibus ainda, eles disseram que tinham, uma boa parte. E nós solicitamos que eles trouxessem esses ônibus. Né? Eles rapidamente deram um jeito. Uma reformulação, uma adequação na lei, porque a lei dizia que não podia ter ônibus circulando com mais de 10 anos. Mas excepcionalmente, face ao ocorrido, houve um acordo entre governo e empresa, e esses ônibus voltaram a circular por um período... Por um período, acho que foram 15 dias, que ficaram 15 ou 20 dias. Depois disso, eles tinham que fazer a substituição. Exatamente. Hoje já deve ter... Hoje já voltou todos ao normal. A frota já dentro está da normalizado. idade. Então, foi uma correria muito grande. Mas que manobra inteligente, de sorte também. Exatamente. Porque, contratualmente, ele tem que pôr os ônibus. Ele não tinha como... Infelizmente, não é problema nosso. Nós poderíamos dar um dia. O prefeito fala, não, vamos dar um dia para você se virar. Você vai, conserta os 10 que quebraram, já são 10 que você vai voltar, vai continuar na frota, mas você tem que dar um jeito de arrumar esses 25. E eles correram atrás e conseguiram os 25. Se não conseguissem os 25, por parte deles, eles teriam que pedir para Osasco,
né, teriam que pedir para outras empresas alugar, alguma alternativa ele teria que dar, o contrato. Porque contratualmente ele teria que fazer o atendimento à população, não poderia deixar parabéns, realmente a repercussão, ela foi mais noticiosa do que esse sentido na pele por conta disso. Exatamente. O cidadão acho que sentiu no primeiro dia, logo em seguida, mas acho que logo depois voltou ao normal. E até teve um lado bom, mas tem um lado ruim, porque o cidadão não conseguiu enxergar a perda que se teve. Financeira, inclusive. Exato, e financeira, então, é gigantesco porque não tem seguro. Né? Não se faz seguro para ônibus. As seguradoras não têm interesse, não tem. O risco é alto. O custo é muito alto, as empresas não se interessam em fazer, e o seguro não remunera a depredação, vandalismo, ele não remunera. Então não tem seguro, então foi perda mesmo. Então, um ônibus desse, eu acho que a média de preço estaria na faixa de R$300 mil, 250. Você multiplica por 25, aí você vê quanto foi, mais os 10 que foram incendiados, né? Então, o prejuízo foi razoavelmente grande, né? Para o empresário da Urubupungá. Sim, né? Com certeza. É o único da história do Brasil que eu conheço. Não tem precedente. Não se tem informação de um local que tenha incendiado 35 ônibus de uma única vez. Poxa. Numa manifestação. Osasco entrou para o Guinness em matéria de incêndio de ônibus. Que infelicidade. E que maneira chata de entrar para o Guinness. Pois é. Paulo, o nosso programa vai chegando ao seu final, eu deixo as câmeras à sua disposição. Olha, eu já agradeço muito de estar aqui, poder falar um pouco sobre transporte com as pessoas. Falo muito rápido e muitas vezes, nem sempre as pessoas entendem. Mas o que eu queria dizer rapidamente para as pessoas é assim, tenham um pouco mais de paciência e que o transporte em Osasco está melhorando. Eu acho que o transporte em Osasco nunca foi tão controlado e nunca se ouviu tanto as pessoas quanto nós estamos ouvindo hoje. Ouvimos propostas, implantamos propostas. Nós implantamos um sistema de multas às empresas de ônibus que nunca existiu. A CMTO aplica em média por mês hoje uma faixa de 12 a 15 mil reais em multa, pelos problemas que acontecem de falta de ônibus, e aí vai um monte de problema. Nós estamos trabalhando bastante. O prefeito Lapas tem uma preocupação muito grande com a questão da mobilidade. O João Góes, que é o secretário de Mobilidade Urbana, está batalhando muito. Se você sai pela rua, você vê as pinturas de solo, a cidade está mudando a cara dela. Nós estamos sinalizando tudo, né? Tudo. Estamos botando sistemas binários em vários lugares que o secretário João Góes tem feito. Quer dizer, lá na Capelinha, muita gente reclama, mas as mudanças que o secretário João Góes fez na Capelinha para o transporte público foi uma maravilha. Para quem anda de ônibus, ganhamos muito. Corredor autonomista, olha, nós temos um corredor, nunca teve, um corredor exclusivo para ônibus. Se você andar na autonomista hoje, o tempo de viagem hoje de um ônibus na autonomista o ganho foi assim de 30% a 40% em matéria de demora e redução do tempo da viagem. Né? Corredor na Getúlio Vargas, que não existia. Né? Então eu peço às pessoas, o que a gente pede é assim, um pouco mais. Nós estamos fazendo o que tem que ser feito e eu acredito que mais um ano nós teremos um sistema de transporte muito melhor do que tem hoje e com muito mais opção de deslocamento para as pessoas a um custo dentro da realidade e sem gordura, né, que é o que nós temos muito hoje no sistema de transporte. Então tá bom. Nós agradecemos muito a sua presença, os seus esclarecimentos e como você disse, você fala bastante, isso daria um outro programa, já fica aqui o convite para voltar, para voltarmos para aprofundar pontos específicos, mais nesse assunto. E o Café com a Autoridade vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana, até o próximo, se Deus quiser.